Bom dia. Hum, Muito feliz de estar aqui com vocês, reencontrar velhos amigos. Acho que durante minha carreira eu tive a oportunidade de ter bons professores e aqui eu reencontro muito deles. O processo de consultoria muitas vezes é muito mais um processo de aprendizado do que de ensinar algo, né? Eu acho que essa edição da reunião anual, ela traz um acerto muito importante quando a gente consegue alinhar os desafios industriais com soluções concretas de inovação. Nós passamos o período da manhã conversando um pouco sobre a visão de futuro do etanol. O Mário trouxe as novas tecnologias, como elas irão moldar as biorefinarias, mas a gente não pode esquecer um detalhe importante, uma característica importante, que é o futuro ele só será viável e sustentável se hoje nós formos eficientes. O Renato posicionou aqui uma fala muito importante de manhã. Quem financia os novos projetos e quem está financiando as biorefinarias são as operações atuais. Então é tão importante quanto pensar o futuro é como nós estamos cuidando dos ativos de primeira geração e como nós estamos performando as nossas usinas hoje para as empresas terem saúde financeira suficiente para construir a biorefinaria integrada e os nossos processos no futuro. É aqui um pouco que entra o meu papel hoje dentro dessa primeira manhã estratégica da Fermentec. Aqui eu trago uma provocação, uma reflexão. Será que nós estamos conseguindo recuperar todo o potencial de açúcar que passa pelas nossas fábricas? Ou uma parcela deles a gente acaba não absorvendo, ele escapando aos nossos olhos sem ser percebido, muitas vezes por alguma decisão operacional que poderia ser diferente? Então, é esse o desafio que eu trago. Aqui nós vamos trazer uma análise de dados de dezenas de usinas nessa safra 2025, analisando dados de parâmetros industriais, dados de pureza, pH, parâmetros de cozimento, porcentagem de cristais nas massas, retenções nas massas, quedas de pureza. E essa conciliação dos dados nos trouxe uma informação muito importante, um denominador comum entre as usinas. A principal alavanca de aumento de recuperação SJMs nas fábricas, ele está no segundo cozimento. É na massa B em que a gente diferencia as indústrias que recuperam mais açúcar nas fábricas e as recuperam menos açúcar. É um pouquinho isso que nós vamos conversar. A eficiência de fabricação de açúcar, ela não necessariamente está ligada só ao número de cozimentos que nós temos, sistema de 2 massas, 3 massas, ou na próxima geração de equipamentos que nós vamos ter. A fabricação de açúcar se faz muito no controle do processo, na visão do processo, na disciplina operacional, que faz com que a gente entregue os desafios diários, né? Então, a boa notícia é essa. Não são necessários grandes investimentos para a gente ter alta recuperação. É necessário mais controle, mais visão de processo e mais disciplina operacional para a gente entregar os resultados. Começando aqui, pessoal, já indo direto ao ponto, sim, os sistemas de cozimento são importantes. Em média, tanto para açúcar branco quanto para açúcar VHP, o sistema com 3 massas entrega em média 7,2, 7,3 pontos de recuperação SJM a mais do que o sistema com 2 massas, tanto para branco como VHP. Também VHP em branco tem uma diferença significativa entre SJMs. O VHP entrega 2,6, 2,7 pontos de SJM a mais do que o açúcar branco. São características, sim. A opção por uma 3 massa é uma opção consagrada para a gente aumentar a recuperação de fábrica. É fato. Mas antes da gente pensar em alterar sistemas de cozimento, fazer investimento em novos equipamentos, será que o nosso sistema com 2 massas ele já atinge a performance possível e ideal para esse tipo de sistema? A literatura técnica nos fala que sistemas de cozimento com 2 massas a gente poderia encontrar como número ideal 80% de SJM para açúcares para fábricas que produzem VHP, 76% para fábricas que produzem branco, né? E aqui eu trago só um benchmark dos nossos clientes até junho agora, dados recentes dessa safra, clientes com 2 massas apenas que produzem branco e VHP. A letrinha V significa fábricas com VHP, a letrinha B, as fábricas com branco. E a gente traz uma primeira informação importante, pessoal. Sim, é possível recuperar
até mais do que a literatura nos orienta, né? Eu tenho 3 fábricas nesse momento, junho de 2025, considerando início de safra, cana em maturação, safra chuvosa, que já entregam agora, junho de 2005, acima de 80% de SJM, 2 fábricas de açúcar VHP, uma fábrica de açúcar branco, e eu tenho uma parcela grande de clientes trabalhando entre 76 e 80, que nos mostram que pequenos ajustes operacionais podem trazer ela a recuperar acima de 80%. E uma faixa grande ainda de clientes que tem um desafio e uma oportunidade grande de sair de 65% de recuperação, 70% e poder chegar ali nas casas acima de 76%. Então, sim, é possível pensar em fabricações de açúcar com 3 massas, porém é possível pensar em otimização do que nós já temos no nosso parque industrial. Nós estamos falando aqui, pessoal, de SJM, de recuperação de açúcar através da métrica de SJM. O SJM ele é um indicador que guia as principais decisões na fabricação de açúcar. Ele é uma lógica simples, né? Aqui a gente traz a equação do SJM. Basicamente, ele traz uma análise de pureza de açúcar, xarope e mel final. E quanto maior for a amplitude entre a pureza do xarope e a pureza do mel final, entende-se que mais retenção nós tivemos dessa pureza, né? Ela foi retida no cristal de açúcar e saiu como produto final, menos pureza seguiu na via de mel final para a produção de etanol. Aqui cabe um gancho importante, pessoal, que no Brasil a gente tem altas produções de etanol, então é muito comum a gente entender que o SJM, a baixa recuperação de fábrica, não incide numa perda necessariamente porque a gente fermenta esse mel final depois. Mas é bom a gente lembrar, pessoal, que o etanol produzido de mel final, ele é o nosso produto industrial com maior perda durante o nosso processo. O etanol produzido de mel final, ele sofreu todas as perdas comuns do nosso processo de fabricação, perda no bagaço, perda na torta, sofreu todas as perdas do processo de fabricação de açúcar, perdas no multijato, perdas por degradação térmica, saiu no mel final e vai sofrer todas as perdas do processo de fermentação. Então, deveria ser, independente do mix de produção da safra, o SJM a gente tem que sempre trabalhar com altas retenções. E você define o mix de produção muito mais por desvio de caldo para o processo de produção de etanol do que propriamente por enviar um mel com uma pureza um pouco mais alta. Então, quando a gente faz o entendimento da fórmula, pessoal, do SJM, a gente entende que quanto maior a amplitude do xarope para o mel final, maior foi a recuperação de fábrica. Tendo isso em vista, é prudente a gente acreditar que quanto menor a pureza do mel final, maior minha recuperação. Isso é fato. A recuperação, a pureza do mel final, ela é determinante para a nossa recuperação SJM, é ali que nós temos que trabalhar para esgotar cada vez mais esse mel final, que já são dados dos nossos clientes aqui, cada ponto desse é a média semanal de um cliente que participou desse estudo, e é quase que uma relação direta, pessoal. Cada um ponto a mais de pureza no mel final, ele define 0,86 pontos percentuais no SJM. Então, uma relação quase direta de 1 para 0,86. Então, aqui está o foco do nosso trabalho. A pureza do mel final, ela é importante para a definição do SJM. Ela sendo tão importante para a definição do SJM, a gente não pode abdicar de uma boa amostragem de mel final, pessoal. Um dos pontos em que nós percebemos ao realizar esse estudo foi em alguns clientes, a gente tem uma diferença muito grande entre a pureza do mel saindo da fabricação de açúcar e a pureza do mel chegando lá na produção de etanol nas nossas destilarias. Em alguns clientes, essa diferença ela chega a ser a 5%. Eu tenho clientes que amostram o mel final, ou seja, consideram para fazer o cálculo do SJM uma pureza de mel 5, 4 pontos menor do que a pureza que está chegando lá na nossa destilaria. Isso mostra a fuga de mel, né? A gente acaba... nem todos os MEIs que vão para destilarias acabam passando por nosso sistema de amostragem. Muitas indústrias indicam um SJM alto ali no boletim industrial e acreditam que as decisões operacionais estão sendo tomadas, estão sendo as melhores, enquanto você tem fuga de mel, de material nobre passando por fora do processo de amostragem. Então, é extremamente importante que a amostragem de mel represente todos os MEIs que estão saindo da nossa fabricação de açúcar, para que a gente consiga tomar as melhores decisões
nesse momento. E aqui eu convido vocês, pessoal, feita essa introdução, para a gente começar a entender por que a média das usinas ainda não atinge a recuperação máxima, né? Ou quais são os fatores que entregam as maiores recuperações dentro dos nossos clientes. Para isso a gente selecionou, pessoal, a gente afunilou um pouquinho o trabalho, como a gente tem clientes com 3 massas, 2 massas, produção de VHP branco, VHP Plus e uma série de condições de fabricação de açúcar, reduzimos a amplitude do trabalho, então estamos trabalhando com fábricas de 2 massas e açúcar VHP, com diferentes classes de recuperação, clientes com alta recuperação, que estão entregando nesse momento 79, 80 de recuperação, clientes com média recuperação em torno de 76 e clientes com baixa recuperação em torno de 70. E a partir daqui, desse estudo, a gente acessou o nosso banco de dados, né? O Mário trouxe aqui a importância dos micro-organismos para a gente criar as novas tecnologias para as biorefinarias, né? A gente costuma dizer que o DNA da indústria está no banco de micro-organismos da Fermentec, onde abre essa possibilidade de leques que o Mário apresentou. E eu costumo falar que o raio-x da indústria está no banco de dados da Fermentec. Aqui a gente consegue entender como as indústrias performam, como cada ação tomada na operação ela se transforma em resultados operacionais, e isso que nós trouxemos aqui dentro desse benchmark comparativo, né? E a primeira alavanca, pessoal, então, analisando os dados semanais desses 8 clientes ao longo da safra 2025, de diferentes parâmetros de pureza, pH, Brix, parâmetros de cozimento, de retenções na massa, porcentagem de cristais e muitos outros parâmetros, a gente encontrou que a maior alavanca de aumento de SJM ele se encontra na queda de pureza de massa B. Ou seja, eu tenho clientes que têm 12 pontos de queda de pureza e eu tenho clientes que têm aproximadamente 20 pontos de queda de pureza, e esse é o principal fator que me ajuda a separar as indústrias com maior e menor recuperação de açúcar nas fabricações. Agora a gente vai dar um passo a mais, pessoal. Então, entendemos que a recuperação de massa B ela é o principal fator, ou seja, a variabilidade que eu tenho nas recuperações de massa B entre esses 8 clientes ela é maior do que a variabilidade que eu tenho de recuperação na massa A. Massa A um pouco mais padronizado, massa B um pouco mais de variabilidade, por isso que ela traz um peso estatístico maior para esse estudo. E quando a gente começa a analisar apenas a queda de pureza na massa B, quais fatores estão associados, o fator mais importante que define as usinas com maior queda de pureza na massa B é o Brix de cozimento das massas, né? Então a gente traz uma tabela, uma tabela formada com 67 observações nas usinas monitoradas agora em 2025, até meados de junho de 2025, e a gente observa aqui a faixa de trabalho, né? Nós temos uma porcentagem grande de clientes que operam o cozimento de massa B ao final do cozimento, arriando a massa, entre 90 e 92 graus Brix, né? Em torno de 29 observações ali. E esses clientes com 90 a 92 de Brix não entregam quedas de purezas maiores do que 13 ou 14 pontos na massa B. Enquanto os clientes que performam a massa B com Brix final de cozimento entre 93 e 94, em torno de 21 a 23 observações, entregam uma queda de pureza na massa B acima de 17 pontos de queda de pureza. Então, é fundamental que um fator que define alta e baixa recuperação nas fabricações é o Brix de condução da massa B. Nem sempre o Brix de condução, os clientes que trabalham com baixo Brix, nem sempre é uma decisão operacional. Em alguns momentos a gente tem alguma dificuldade estrutural, que cabe uma revisão para a gente entender por que estamos trabalhando com esse Brix. Em outros é paradigma, em muitos momentos a operação na massa B, o pessoal não explora ela no limite, acaba tendo um senso comum que a minha planta só suporta 91 de mix de massa B, mas isso está no senso comum da operação. São alguns paradigmas que a gente precisa ir quebrando ao longo do dia a dia, turno a turno das operações, né? Mas basicamente o que a gente tem visto quando a gente anda dentro das 60 usinas que a Fermentec atende, a gente sempre, quando discute Brix de cozimento de massa B, o pessoal nos fala, os cristalizadores são muito baixos, dificulta a alimentação das centrífugas contínuas e
a área, superfície, volume de cozimento de massa B limitado, que faz com que a gente tenha que acelerar os cozimentos e muitas vezes não tem tempo para a elevação desse Brix durante o cozimento. Então existem algumas deficiências estruturais, essas deficiências elas acabam dificultando a alimentação da massa B. Se eu tenho baixa área de cozimento de massa B, se eu tenho deficiência de cozedores de massa B, normalmente a gente começa a negligenciar as operações de diluição de mel. Muitas vezes começa a ter fuga de mel, eu não consigo absorver todo o meu mel A na massa B, ele acaba indo para a destilaria. Se eu já não estou absorvendo todo o mel A na massa B, eu acabo não diluindo esse mel, porque isso vai gerar um volume excedente de mel que está indo para a destilaria. E acabo trabalhando com tempos de cozimento um pouco abaixo do recomendado, né? Então eu começo a entrar num ciclo vicioso que acaba acarretando na perda de performance. Então a gente tem visto um pouco isso, a altura limitada dos cristalizadores, baixa área de cozimento. Cabe aqui uma definição de investimentos pontuais ali para a gente adequar a área de cozimento de massa B, mas existem outras oportunidades para serem conduzidas na massa B. A primeira delas, pessoal, ganhos consistentes com a automatização dos cozedores. Os cozedores automatizados, baseado em sonda de Brix, baseado em malhas de controle, de enchimento, de vácuo, de alimentação dos méis, isso tem dado mais repetibilidade aos cozimentos. A operação automatizada ela entrega mais repetibilidade entre os turnos, entre os operadores e faz a gente ganhar em performance de tempo em algumas operações que, quando não bem padronizada, custam para a gente algum tempo nessas operações. Então, usinas que têm limitações de área de cozimento, vale a pena investir em automatização com foco em ganho de tempo, além de padrão de controle. Também deficiência de cozimento de área de massa B, é importante a gente sempre lembrar de agitação forçada. A agitação forçada ela faz com que o coeficiente de transmissão de calor seja mais efetivo, seja mais benéfico, né, tanto para o início de cozimento quanto para o final do cozimento. E na massa B existe a oportunidade da gente ganhar em torno de 25% no tempo de cozimento através de agitação forçada. Então, ela é uma decisão que ela deve estar na pauta das usinas, entre aumento de área de volume de cozedores ou agitação desses cozedores. Outro fator, pessoal, ainda falando em queda de pureza de massa B, o Brix, fator determinante. O Brix ele é feito ali quando a gente está cozinhando, né, na operação de cozimento das massas, mas ali entre o cozimento e a centrifugação de fato, entre o cozimento e o mel final, a gente tem a operação de centrifugação. Uma outra variável de processo que foi determinante para explicar a queda de pureza na massa B é o Brix da massa B. O Brix do mel final. O Brix do mel final ele está correlacionado com o Brix de cozimento da massa B, é verdade, porém a gente tem a operação de centrifugação ali no meio. Dependendo como a gente performa essa operação de centrifugação, ela define se eu tenho um Brix maior ou menor nesse mel final. E a gente conseguiu, o estudo, ele nos trouxe uma relevância significativa entre Brix de mel final menor que 80 graus Brix e maior que 80 graus Brix, né? Como a gente interpreta esse gráfico, pessoal? Esse gráfico ele é interpretado da seguinte forma. A barra em azul escura são as usinas com alta recuperação de açúcar e a barra em azul claro usinas com baixa recuperação de açúcar. O que nós temos aqui? Quando o Brix é menor do que 80 graus Brix, só em 4 observações a usina teve alta recuperação de açúcar na massa B. Enquanto, quando o Brix é maior do que 80, eu tenho 34 observações de usinas com alta recuperação de açúcar. Então, tão importante quanto conduzir um cozimento com um Brix crescente, constante, entregando ao final do cozimento 93, 94 graus Brix na massa B, é que a gente não dilua esse mel e essa massa nas operações de centrifugação, né? Então, o que é importante ali, pessoal? A gente trabalhar com consciência
no uso de água nas centrífugas contínuas, que a gente consiga entregar uma pureza do magma, que é um fator hoje importante para a gente definir qualidade do açúcar, né? Para VHP, não há necessidade de trabalhar acima de 90, 91 de pureza do magma. Para produção de açúcar branco, entre 94 e 96. Gestão de água em centrífuga contínua e gestão de água em centrífuga embatelada, ela é muito importante. Talvez em nenhuma outra operação da fábrica se perda tão rapidamente o açúcar que foi produzido quanto nas operações de centrifugação. E outro ponto importante, pessoal, muito comum no nosso dia a dia nas usinas, vaporização dos cozedores batelada, muita gente ainda jogando o condensado da vaporização nos cristalizadores, acaba baixando o Brix da massa e gerando alguma perda de açúcar nesse processo. Então, o condensado de vaporização dos cozedores, ele tem que ser direcionado para a caixa de mel, para a caixa de água doce, para a caixa de caldo clarificado, qual tiver a pureza ali mais adequada para a gente fazer esse retorno desse material. Ainda falando de massa B, pessoal, a gente falou de brix de cozimento, falamos de brix de mel final, a gente não pode negligenciar a granagem, aqui é a operação onde tudo começa, em cada grãozinho da granagem que vai gerar o grão do açúcar final no processo de semeadura total, é a operação mais importante na fabricação. O que nós temos visto de dificuldades em engranagem, pessoal? Muito comum, reduzir quantidade de semente para engrossar açúcar. Isso não funciona em termos de recuperação de açúcar, tá, pessoal? Até pode gerar um açúcar com AM final um pouco maior lá no fim, mas não é a operação recomendada, tá? E também temos visto um pouco xarope mal dosado nas operações de cristalização, o pessoal fazendo granagem com purezas muito elevadas, retornando muito xarope na massa B, fazendo a injeção de semente em xarope, depois subindo o cozedor de granagem em xarope, isso vai aumentando a pureza das nossas massas de menor pureza no segundo cozimento. Então, o que a gente tem entendido, pessoal? Boas práticas de operação de granagem. Volume de semente deve ser adicionado baseado em cálculos. Não subestimar a quantidade de semente, isso afeta significativamente toda a recuperação de fábrica. Para a gente atingir o tamanho médio do cristal que nós precisamos para a qualidade do açúcar, é através de cortes, então ter sementeira de corte, ter tacho de corte de massa B para a gente atingir o tamanho médio do cristal, utilizar xarope apenas para a gente obter pureza de 72, 74 na granagem, fazer a granagem em pureza um pouco mais baixa, trabalhar com menores purezas na massa B, ponto de injeção de semente por equação ou tabela, ponto de fio, pessoal, importante a visão do operador, o acompanhamento do operador, mas muito difícil padronização isso entre as equipes. Então, além do ponto de fio, utilizar recursos de equações, tabelas, para que a gente consiga padronizar as operações. Garantir que o volume da massa cubra a calanda após a concentração, a gente puxa um licor-mãe para fazer a granagem em torno de 65 graus Brix e faz a granagem em 82. Essa evaporação gera retração de volume. Em alguns momentos a gente observa licor-mãe não cobrindo a calandra, licor-mãe que não chega na sonda para a gente fazer a amostragem, aí o pessoal injeta semente sem saber se está no ponto de fio, sem saber em que Brix que está. E a aplicação de cortes controlados para massa B e para massa A. VHP, o corte de massa A é uma boa prática, isso faz a gente aumentar o tamanho médio do cristal, diminuir a necessidade de magma e muitas vezes gera um excedente de magma que pode favorecer a diluição para uso na massa A. Ganhos esperados com isso, pessoal, redução do número de granagens dias, quanto menos granagem a gente realizar, mais padronizado é a fabricação de açúcar, aumento da uniformidade dos cristais e pode haver excedente de magma. E falando em excedente de magma, pessoal, agora a gente chega, hora de focar na massa A. A relevância da massa B sobre a alta recuperação de fábrica ela é maior estatisticamente, porém a gente tem relações significativas na massa A também. A principal relação que a gente traz, pessoal, nesse ambiente de 8 usinas, produção de açúcar VHP, a gente separou os clientes com diluição de magma e os clientes com recirculação de mel A na massa A. E a gente conseguiu uma significância dentro desse estudo, né? E clientes que diluem magma, a gente tem uma maior
o maior número de observações com clientes com alta recuperação de açúcar. Então, nos parece benéfico a operação de diluição de magma. Porém, a recirculação de mel em clientes VHP, eu tenho uma predominância muito maior de clientes com baixa recuperação de fábrica. Então, a recirculação de mel em fábrica de VHP, onde a diferença de mel rico e mel pobre é muito baixa, a gente acaba recirculando um mel com uma pureza mais baixa, ela tem que ser estudada com critério, porque estatisticamente, no universo estudado, ela não trouxe benefícios na recuperação SJM. Indo já aqui para o nosso final, pessoal, chegando na última etapa, centrifugação de massa A, importantíssima, assim como a gestão de água na centrífuga de massa B, na massa A também, extremamente importante. Estudos mostram que cada litro de água pode derreter 2,5 a 3,5 quilos de açúcar. A gente tem, pela rotação da máquina, uma facilidade de retirar o mel mais na parte de cima da centrífuga do que da parte de baixo. Então, existe a recomendação de trabalhar com bicos de diâmetro um pouco maior no final, ali na parte mais baixa da centrífuga, até por isso que as flautas têm mais bico na parte de baixo do que na parte de cima. E fundamental, pessoal, descarregamento do açúcar do cesto, sistemas de ar comprimido, eles têm conseguido retirar quase 100% daquele açúcar que fica retido. É um açúcar pronto que a gente acaba derretendo e voltando para o nosso processo para precisar cristalizar novamente. Então, finalizando aqui, pessoal, a gente trouxe essa percepção dentro desse universo dos fatores que são decisivos para que a gente, entre as fábricas com maior e menor recuperação de açúcar, a gente separou elas em 4 pontos. BRICS da massa B, fundamental, trabalhar entre 93 e 94. BRICS do mel final, acima de 80. Granagem eficiente, critério disciplina operacional máxima na granagem, a operação mais sensível da fabricação, e diluição de magma e recirculação de mel, prefira a diluição de magma e evite recirculação excessiva de mel na massa. Eu agradeço aqui, pessoal, fico aberto às perguntas e um bom evento a todos.